Muito boa noite, queridos seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Deia Fernandes, começando mais uma live nessa segunda-feira, 11 de maio, exatamente às 22h49. Eu falei que ia começar às 22h30, mas é aquela coisa, né? O brasileiro tem esse defeito de horário. Me perdoem, queridos. Mas começando essa live, quero pedir já para você que está ingressando que me ajude compartilhando, porque eu tenho uma importante denúncia para fazer sobre a manipulação global que está por trás do vírus chinês. Eu hoje tive acesso a uma notícia que eu preciso trazer para vocês. Aliás, algumas notícias, não é só uma, né? Muito boa noite, Adelane Maciel. A Adelane está falando que está com saudade, realmente vários seguidores falaram, Déia, eu estou com saudade de você, porque realmente eu passei uma semana distante. Uma semana. A Cris está perguntando, sério, mesmo? Falar já sobre isso. Já, a gente vai entrar no assunto, tá, minha querida? Porque está havendo, sim, uma manipulação em relação a esse assunto, e isso é muito sério, mas eu quero deixar claro o seguinte, não vou entrar na questão clínica, há um problema sério em relação a essa doença, uma doença séria e tudo mais, só que existe, sim, manipulação, a gente vai falar sobre isso é muito sério, e vou falar com base em estudo científico, tá? Não é nada de achismo e tal, porque os governos estão trabalhando muito sobre uma perspectiva política, e é bom também frisar, gente, que a China, a bem da verdade, é como modelo de procedimento para todo mundo. Isso aconteceu muito na Itália. A gente vai falar já sobre esse assunto. Então, boa noite a vocês que estão chegando por aí. Boa noite a Márcia Santos. Realmente, eu fiquei uma semana longe, né, distante das redes. Eu não entrei em plataformas digitais nenhuma, porque eu tomei uma decisão assim muito séria de dar continuidade a um projeto que eu já tinha anos atrás e já tinha começado, parei isso algumas vezes, só que dessa vez é definitivo. Eu decidi escrever um livro. Boa noite, querida Márcia Santos, muito boa noite, minha querida, que bom que você está aqui. Então, eu decidi escrever um livro. Com isso, vocês imaginam, até organizar isso. Vocês sabem como é que é. Então, eu acabei me distanciando para colocar tudo em ordem e começar esse processo. Então, eu já comecei, eu já tenho a introdução do livro escrita, e já fiz um certo levantamento bibliográfico, estou me organizando ainda. Mas, com uma semana, eu decidi, bom, deixa eu agora voltar para os meus queridos seguidores, porque com certeza eles devem estar muito saudosos, e alguns mandaram mensagens, perguntaram, cadê você, Déia, que desapareceu? Pois bem, eis-me aqui, e muito brevemente, a minha pretensão é que até o final do ano eu consiga terminar o livro para mandar ir para uma editora, né? Essa é a minha pretensão. Quero fazer ainda algumas pesquisas que vão exigir um comparecimento presencial a algumas universidades, né? É fundamental. Essa coisa de só biblioteca digital para coroada aqui do meio acadêmico não funciona. Não sei se com você é assim, mas para a Déia que não basta tão somente ficar ali no mundo virtual, pesquisando biblioteca de tudo quanto é lugar do mundo. Até por causa da perspectiva que eu vou usar, porque eu quero entrar muito na forma com que o meio acadêmico explicita, se é que explicita, né? Se é que aborda o tema que eu vou tratar no livro. Ok? Então, já espero o apoio de vocês. Vamos ver se até o final do ano eu consigo essa façanha, né? Vamos ver se a gente consegue. Então, gente, deixa eu ver. Eu estou tentando agora aqui compartilhar no meu Facebook. Não sei se eu vou conseguir, estou tentando, mas se não conseguir, eu compartilho já.
e talvez, eu não sei se eu levo essa live para o YouTube. Se você não nos segue no YouTube, por favor, vai lá, segue não, seja um inscrito, ativa lá o tal do sininho, me ajude a dar um up aí na minha plataforma no YouTube. Acho que não consegui, então vamos lá, começar essa live. Gente, em primeiro lugar, uma notícia muito importante, antes de entrar mesmo no assunto, vocês sabem que eu gosto de fazer isso, mas uma notícia muito importante. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o vírus chinês começou a circular no Brasil ainda em janeiro. E isso é uma notícia por demais importante para nós, né? A Fundação Cruz, apesar de em 26 de fevereiro ter sido reconhecido oficialmente o primeiro caso do vírus aqui no Brasil, essa doença já estava por aqui desde janeiro. E o primeiro caso, ou melhor, da primeira pessoa a morrer por Covid-19 teria sido no Rio de Janeiro, na quarta semana epidemiológica, entre 19 e 25 de janeiro. E a transmissão comunitária lá em São Paulo teria se dado em 4 de fevereiro. Durante o carnaval, porque 25 de fevereiro, se vocês lembram, estava já em carnaval, quando surgiu o vírus, né? Quando foi surgido, não, foi reconhecido oficialmente o surgimento do vírus no Brasil. Mas, enquanto o povo estava pulando alegre o carnaval, enquanto o Dória disse, venham milhões de pessoas para a rua, o Dória, esse sim que está tendo atitude genocida com o povo de São Paulo desde sempre, porque ele o Witzel do Rio de Janeiro, convidou as multidões, sabendo, em janeiro todo mundo já sabia em relação ao coronavírus, muito grave, mas eles chamaram as multidões para as ruas, comemoraram o carnaval, e vocês que me seguem sabem que nesse período euzinha já estava nas redes, praticamente sozinha, não lembro que alguém que tenha feito isso, eu dizia, gente, esse coronavírus é sério e tudo mais, vamos impedir, vamos suspender o carnaval, não é uma boa que a gente dê continuidade a essa festa e tudo mais. Só que ninguém deu a mínima e os próprios governadores chamaram o pessoal para viver o caos. Então, os grandes responsáveis do absurdo que está acontecendo hoje no Brasil não é o grande responsável, não é o Bolsonaro, de fato. E essa live vai servir para mostrar, querendo ou não, estudos estão mostrando que o presidente tem razão e que o Brasil precisa voltar a funcionar. Oh, que coisa terrível! A gente vai ver isso já já. Então, durante o carnaval, todo mundo pulando em alegria, 17 brasileiros já estavam lutando contra a morte em hospitais. Eles tinham contraído o coronavírus e 9 pessoas morreram. E durante o carnaval houveram 24 internações com 10 mortos. Entendam bem, vocês acham que a área de medicina, do pessoal ligado à medicina, não sabia que o coronavírus já estava por aqui? Agora os pesquisadores descobriram? Me engana que eu gosto. A verdade é que os próprios governantes locais, tanto no Rio quanto em São Paulo, deixaram esse assunto de lado, porque o negócio era manter o carnaval, porque se não tivesse carnaval, Witzel e os seus comparsas certamente sabiam que iam perder voto. Eles sabiam que o povo não ia querer deixar de pular carnaval. Mas hoje soubemos tão bem, pelos jornais, que a Avianca, né, que é uma das companhias aéreas mais antigas do mundo, entrou com recuperação judicial, e ela, inclusive, é a companhia mais antiga das Américas, e ontem entrou com esse pedido, enfrentando a maior crise da sua história centenária. Segundo as informações nos jornais, 5,3 bilhões de dólares é
o montante da dívida em obrigações contratuais que a empresa tem que saldar por causa dessa pandemia. E diversas companhias aéreas no mundo estão passando por essa situação dramática. Ou seja, trabalhadores vão ficar, já estão perdendo os seus empregos. E a gente vai ver já já o problema grave que a recessão vai causar com centenas de milhões de mortos. Centenas de milhões, não, perdão, gente. Centenas de milhares de mortos. Mas antes eu queria sugerir a você, que nos acompanha no Ecoando a Voz dos Mártires, para assistir quando você tiver um tempo, por favor, tá? Por favor, assistam um vídeo que eu vou colocar o link aqui, tá? Eu vou colocar o link aqui. É fundamental o vídeo. Ele foi uma live feita pelo doutor André Dias, no dia 11 de abril. Ele é PhD em doenças pulmonares e trabalha na Noruega. Ele fez uma live explicando tudo sobre coronavírus e explicando que nós fomos manipulados pela mídia global e esses governos que estão comendo na bandeja da China. E brevemente a gente vai falar sobre esse assunto, como a China já está comandando a Europa, a França já caiu de 4 diante da China, a situação é muito séria, porque eles realmente estão conseguindo se levantar como um hegemon. A realidade é essa: o vírus está servindo para que o projeto de poder da China venha a se concretizar. Então, eu anotei alguns dados que é importante que você tome conhecimento para entender que nós não podemos nos deixar ser manipulados pelo terrorismo. É um terrorismo para impor medo em relação a nós. E vocês sabem que desde o início eu estou preocupada com essa doença, venho trazendo informações. Então, o que ocorre? E eu vou colocar o link, quem quiser vai lá ver, é quase 1 hora, mas vale a pena. Então, eu tirei o que é de principal do entendimento desse médico que mostra, gente, ele mostra gráficos, ele mostra as fontes científicas, made in Europa. Ele diz que a mortalidade causada pelo coronavírus está muito abaixo do pico da gripe. Você sabia, querido seguidor? Né? Até 27, até abril, eu não me lembro, agora eu não marquei direito aqui a data, mas ele deu a data certa de abril, não, melhor, entre 2017, perdão, gente, entre 2017 e 2018, vocês sabem quantas pessoas morreram de gripe na Europa? 2018, que não estava ainda no pico. Foram 150 mil pessoas que morreram na Europa. Ele fala que a gripe sazonal mata até 560 mil pessoas todos os anos. Você está entendendo, querido? Eu estou trazendo informação PhD na questão de doenças pulmonares, um estudioso, aliás, ele é estudioso na área de estatística. Eu achei assim, impressionante o currículo dele, porque é uma área que ele conhece. Então, ele mostra que 560 mil, ou seja, o coronavírus matou quanto? Eu não vi os últimos dados, mas foi mais um pouco, mais de 100 mil pessoas. Não chegou. Sinceramente, eu não estou mais me deixando levar pela mídia, né? Atenta a dados que eles estão lançando, porque eu sei desse problema de manipulação. De todo jeito, 560 mil pessoas, gripe comum, como diz o presidente, gripezinha matou. E ninguém fez e nem faz estardalhaço em relação a isso. Eu quero deixar claro o seguinte: não estou menosprezando a dor daqueles que perderam seus entes queridos. Em hipótese alguma, por favor, só estou fazendo como diz o doutor. A gente precisa ser realista com o que está acontecendo. Não adianta usar terrorismo para impor um mecanismo de controle social. Nós estamos servindo para um experimento que a China está lançando através da OMS e de parte da comunidade internacional. Segundo ele,
as consequências clínicas ele não iria tratar, e realmente ele não tratou. Ele reconhece que as consequências clínicas dessa doença são graves, ele não diminui, como médico ele não poderia fazer isso, só que ele diz uma coisa, gente, prestem atenção, ele diz que não se pode suspender a constituição de um país por causa de problemas clínicos. Porque se gripe mata 560 mil pessoas por ano, não é uma nova gripe, que tem sim consequências, sim, a gente sabe que é grave, mas que não mataram consequências graves, mas mataram ainda um número que é considerado pela ciência como normal. Então, como se utiliza de um mecanismo despótico para promover esse tipo de abuso de violação de direitos humanos? Então, ele diz que a mortalidade não está acima do esperado. Vocês entenderam? A mortalidade dessa gripe, que tem consequências graves, sim, mas ela não está ainda acima daquilo que os médicos que estudam, que conhecem, consideram esperado. Ele diz que em janeiro de 2017 morreram em um dia 278 pessoas em Portugal. E ele disse que isso ainda não estava no pico dos últimos anos. Isso você vê tudo em gráfico, gente. Quando ele fala sobre o assunto, ele apresenta o gráfico disso tudo. Então, ninguém fazia estardalhaço quando isso acontecia. Ele usa muito Portugal, gente, porque ele é português, ok? Mas ele fala da Europa toda, inclusive, né, do Reino Unido. Ele continua fazendo uma denúncia séria que ninguém está pensando. Né? Os que estão preocupados com a vida alheia, boa noite a todo mundo que está entrando por aí. Compartilhem essa live, porque é muito séria a denúncia que eu estou fazendo essa noite. Então, ele diz que o número de suicídios vai aumentar. E aí? O que você pode dizer disso? Número de suicídios vai aumentar, mas isso não entra na agenda catastrófica daqueles que usam vírus para um projeto de poder, para consubstanciar um projeto de poder. Disse ainda que em outubro já haviam médicos na China que queriam contactar as autoridades da OMS acerca dos primeiros aparecimentos, né, de casos envolvendo coronavírus. Ou seja, outubro isso já estava acontecendo. Conhece bem do assunto, ele está trazendo isso tudo. Só que ele diz que as medidas tomadas pela China foram apenas, abre aspas, porque eu uso as palavras dele, cosméticas. Vocês perceberam, gente? O mundo inteiro se curvou a todos os procedimentos, ao paradigma de tratamento e de pseudo-combate em relação ao coronavírus, inclusive os jornais, a OMS, em dado momento até parabenizaram a China pela forma de lidar com o vírus, e sempre dizendo que a China trabalhou bem a questão, quando esse médico, esse não, e vários outros médicos, não é só ele, que eu já fiz algumas leituras sobre isso, deixam claro que a forma com que a China trabalhou o vírus, trabalhou o combate ao vírus em meio à sua população, não surtiu efeito nenhum para cair o número de pessoas contaminadas. Né? Ele disse que não há base científica e nem epidemiológica para fechar tudo. Volto a repetir, querido, você que está no Rio de Janeiro, que já tem decreto de bloqueio total, né, lockdown, né, em Niterói, já tem uns 2 ou 3 municípios no Rio que já tem essa medida, em outros lugares do Brasil também já tem o isolamento total, o governador do Rio de Janeiro também está pretendendo expandir com essa medida autoritária. Estamos vendo o STF dando poder, um poder inconstitucional, um poder imoral para prefeitos e governadores interessados nisso aqui, e nós sabemos que existem várias denúncias, São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro, em vários estados, Pernambuco, denúncias em relação à corrupção
desses governos, mas eles querem impor essas medidas restritivas, porém esse médico diz isolamento total, base científica nem epidemiológica. Então, gente, eu estou trazendo médico, não é o que eu falo, o que eu penso, porque o que eu penso não tem valor nenhum, porque eu sou uma ignorante nesse assunto. Por isso que eu vou lá pesquisar, eu ganho meu tempo pesquisando. Aí ele entra, porque o indagador, né, faz algumas perguntas, né, e ele entra na situação da Suécia. Ele diz que a Suécia estão trazendo, aí eu estou vendo que o pessoal aí, olá, Edmar de Birigui, São Paulo, eu não sei se fala Birigui ou Birigui, é Birigui? Espero que seja. Muito boa noite a todo o pessoal de estados do Brasil e fora do Brasil que estão assistindo essa live. Mas a Suécia, segundo ele, só tomou a decisão de não adotar essa técnica, essa estratégia comunista, essa estratégia genocida, e eu volto a repetir, é genocida e eu vou provar. Eu não faço acusações sem base, tá? Como advogada, eu tenho esse cuidado. Além disso, para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez, além de advogada, sou internacionalista e jornalista, tá? Presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires. Então, ele fala que a Suécia, quando não declara o bloqueio total, lá, esse tipo de decisão, quando diz respeito à saúde pública, não vem do governo, não vem da área política, e sim da área técnica, na área de saúde. Por isso que eles adotaram medidas não tão pesadas como o continente. E ele toca num assunto, gente, fundamental. E é nesse que eu vou embalar com outro, que eu vou trazer para vocês, que é o principal dessa live. Até porque vocês vão ter condição de ver 56 minutos de aula, com todas as fontes estatísticas sendo trazidas de forma magistral por esse profissional. Mas ele explica o porquê da mudança de Boris Johnson. Todo mundo sabe que no início ele era contra essa estratégia genocida de controle social, agindo o direito sagrado de ir e vir, que está fundamentado, inclusive, na Declaração de Direitos Humanos. Né? Ele, no início, era contrário. E ele conta a história que Boris Johnson ele só resolveu cair nessa estratégia perversa, genocida, de ordem global, por causa de questões políticas, porque ele já não anda bem por causa da questão do Brexit. Né? Isso aí já traz um problema sério para ele. Ele não está. E juntou-se a isso uma carta aberta. Muito boa noite, minha querida amiga doutora Sandelane Moura, que, aliás, hoje eu convidei para quando eu terminar o livro que eu estou escrevendo, né? E se Deus quiser, até final do ano a gente termina. Quando terminar, ano que vem, eu vou engatar com ela, a gente vai escrever sobre Roraima. Já convidei, ela aceitou e vai ser uma maravilha. Eu agora vou ser uma máquina de escrever, porque é o que eu amo fazer, além de estar aqui com vocês, né, meus queridos? Mas continuando. Então, Boris ele foi pressionado, ele no início, todo mundo sabe que ele era contrário, né? Reforçou a sua posição contrária em relação ao bloqueio, mas ele recebeu uma carta aberta de matemáticos sem o mínimo conhecimento ou formação na área epidemiológica, e aqui no Brasil também aconteceu muito, vocês lembram? Doido dizendo que ia ter 1 milhão, 2 milhões de mortos, com estatísticas tiradas da cabeça insana deles. Isso aconteceu com Boris Johnson. Então, houve uma carta aberta desses matemáticos ignorantes, comunistas, que fizeram previsões catastróficas. Entendeu bem? Ninguém da área de epidemiologia, de virologia, de doenças pulmonares e outras coisas mais da área de saúde, né? Nenhum deles. Então, eles trouxeram previsões terríveis, né? E eles trouxeram estatísticas aumentando sobremodo as vítimas dessa doença. E segundo o próprio doutor André, aliás, gente, tinha que ser André, né? Tinha que ser André, né? Esse nome André e Andréia, porque André e André tem tudo a ver, né? Então, André tem coisa de inteligência, né? Mas ele disse que nessa carta aberta, eles dizem que haveriam 12 milhões de infectados em Portugal.
quando o número de habitantes de Portugal é de 10 milhões. Então, vejam, gente, matemáticos não sabem aquela coisa básica de procurar o número de habitantes de um país para ter noção de que o número de doentes não pode ser maior do que um número de habitantes. Eu sou uma ignorância em matemática, gente, sou mesmo, confesso, apesar de ter cursado ciências contábeis lá na minha juventude, alguns aninhos atrás. Mas o básico de matemática eu sei, e os matemáticos mentiram até no número da população de Portugal. Então, ele diz que, como o Boris Johnson não queria colocar em risco a sua reputação, a sua carreira política, ele acabou aceitando a pressão externa que era terrível em relação a essas projeções catastróficas que a própria com base em mentira. Aliás, gente, ele traz informações assim tremendas, mostrando de onde vêm os dados que alimentam as decisões da OMS. Acreditem se quiser. A OMS, para tomar todas as suas decisões em relação a essa doença, inclusive de monitoramento e tudo mais, até Facebook consultava. Olha que entidade, como ele costuma dizer, o doutor André, miserável, né? Miserável. Não tem base científica nenhuma, até porque a gente já sabe quem é o poderoso chefão ali dentro, lacaio da China e que não tem formação nenhuma na área médica. Ele também explica por que a Itália teve esse número gigantesco para nós, os ignorantes, de mortos. Gente, eu fiquei indignada por saber que até eu, inicialmente, tinha caído nessa história que eles inventaram de catástrofe, quando, de fato, como eu volto a repetir, 560 mil pessoas morrem por gripe. Você que entrou agora nessa live, isso acontece todos os anos. Ele explica muito bem isso, sobre pico, tudo direitinho. Ele explica, gente, que isso não é recorrente, que acontece durante, 2 anos, o número cair, de repente tem um aumento, o número de mortos no mundo. Então, isso, gente, acreditem se quiser, isso é altamente normal na Europa e no mundo. E ele diz que lá na Itália a situação ficou pior, inclusive ele explica que por causa do problema de poluição lá em Wuhan, aí ele vai lá nas estatísticas, estuda como é que é a poluição, aquela coisa toda, e o mesmo aconteceu na Itália. Segundo ele, há um índice de poluição muito grande lá na Itália, principalmente na região onde aconteceu essas mortes, onde inicialmente começaram a acontecer essas mortes, e, segundo ele, a Itália tem a pior comorbidade na Europa. Vocês estão entendendo? E essa comorbidade vem justamente por causa dos problemas pulmonares, além da questão da velhice e tal, mas dos problemas pulmonares que já tem naquela região. Ele diz que os italianos morrem muito por doenças pulmonares devido à péssima qualidade do ar. Palavras dele, não minha. Ele diz que o mesmo aconteceu no Wuhan, como eu já falei, que na época em que o vírus começou a circular por lá. E aí ele fala que o problema da Itália também foi seguir as recomendações da China. Então, gente, como eu quero agora entrar na questão do Reino Unido, onde tem um estudo que mostra o quanto a gente está sendo manipulado pela imprensa, um estudo científico. Então, eu queria pedir a vocês, entrem maiores informações de tudo que eu passei aqui no link que eu vou colocar logo assim que terminar essa live. Quero agradecer ao meu amigo queridíssimo Carlos Leite, ele é meu grande amigo, que mandou para mim um link. Brigadão, Carlos, muito obrigada, meu querido. Quando eu estiver em Brasília, a gente vai bater um papo. Muito obrigada mesmo. E, bom, então vamos à notícia principal dessa noite. Eu fecho aqui, que eu não quero continuar muito. Vou colocar o link, não quero me alongar. Continuar muito? Que coisa horrível. Não quero me alongar. Bom, um novo estudo alerta que o impacto do bloqueio do coronavírus pode levar a sabe quantas mortes, queridos?
675 mil mortes. Tem noção disso? Pois bem, vamos à notícia. O coronavírus e as medidas de bloqueio, que todo mundo está criticando o Bolsonaro porque ele não quer entrar nessa, mas o coronavírus e as medidas de bloqueio usadas para controlar ou supostamente controlar sua disseminação podem resultar na morte de quase 700 mil pessoas só na Grã-Bretanha. Vocês entenderam, gente? A gente acabou de ver o número total de mortos por gripe. E se essas medidas de bloqueio continuarem, vai morrer só na Grã-Bretanha, eu não estou falando do mundo. E, gente, Grã-Bretanha, vamos situar Grã-Bretanha, que economicamente está em que situação em relação ao Brasil, hein, queridinho? Hein, lindinho da esquerda, que está chamando erroneamente o presidente Bolsonaro de genocida sem conhecer sequer o conceito genocídio, né? Então, para quem não sabe, esse número é maior do que os mortos na Segunda Guerra Mundial. Os pesquisadores preveem que, sem uma vacina, a Grã-Bretanha poderia ser forçada a manter medidas de distanciamento social até 2024, com a suposta ideia de se vencer o Covid. Isso já está dentro da agenda global, tá? A gente sabe disso. Vários países estão falando dessa possibilidade de se ampliar essas regras. Você já deve ter lido matérias diversas, eu cansei já de ler matérias dizendo, olha, o mundo, a configuração do mundo e as relações interpessoais, as relações sociais vão mudar depois do coronavírus, o mundo nunca será igual. Ou seja, tentativa de implementação de uma nova ordem. Tem gente que já acendeu aí as luzinhas. Entenderam por que eu estou falando de uma reconfiguração mundial? Isso é uma tentativa para impor essa nova ordem ditada pela China, né? E pela agenda, vamos falar a realidade, a agenda comuna islâmica, porque a gente sabe que entram vários outros elementos nesse projeto de poder. Então, a matéria diz que se a Grã-Bretanha mergulhar em uma recessão que é resultado, ou melhor, se a Grã-Bretanha mergulhar numa recessão econômica por causa do coronavírus, 675 mil pessoas podem morrer devido à saúde precária, ao empobrecimento nos próximos 5 anos. Vocês perceberam por que o Bolsonaro está desesperado? Né? Vocês estão percebendo que o negócio é sério? Mas vamos continuar. Esse montante é resultado. A explicitação desse montante advém de um estudo liderado por Philip Thomas, professor de gerenciamento de riscos da Universidade de Bristol. Ele diz que na Segunda Guerra morreram aproximadamente 525 mil civis e militares da Grã-Bretanha. E o número, por causa dessa política genocida para supostamente conter o vírus, vai ser. O professor Thomas disse ao jornal Sunday Express que a pobreza mata tão certo quanto o coronavírus. Vocês lembram que o diretor amiguinho da China, né? O lacaio da China lá na OMS, vocês lembram que recentemente ele mudou o discurso falando que os países onde há uma pobreza extrema têm que tomar cuidado em relação a esse mecanismo de isolamento social? Ele mesmo começou a mudar o discurso dele, pois está aqui, gente. Um professor renomado, e isso, gente, foi divulgado pela extrema imprensa. Claro, porque a Globo é lixo em todos os sentidos. A Globo só objetiva derrubar um presidente democraticamente eleito. É um lixo completo. Mas ainda tem extrema imprensa que ainda conta alguma coisa. Então,
Ele diz: a pobreza mata tão certo quanto o coronavírus. Abre aspas, a única razão pela qual temos boa saúde e vivemos muito tempo no Reino Unido é porque somos uma das nações mais ricas do mundo. Gente, pelo amor de Deus, se uma das nações mais ricas do mundo vai perder quase 700 mil pessoas, e a grande maioria, vocês vão ver aqui conforme eu for trazendo a notícia, a grande maioria não vai ser por causa do vírus, vai ser por causa das consequências do isolamento social. Isso é muito grave, porque a gente está falando de um país rico e não de um país pobre que foi dizimado pela corrupção petista que esteve à frente de diversas administrações nos últimos anos aqui do Brasil. Isso é muito sério. Aí continua aqui. O estudo que deve ser publicado num jornal científico, aí diz aqui o nome do jornal e tal, estima que cerca de 150 mil pessoas morrerão de coronavírus ao longo de 5 anos em condições de semibloqueio. Ou seja, como eles pretendem utilizar, porque você vê que aqui eles não negam, entre aspas, a necessidade desse mecanismo de semibloqueio. Eles querem manter essa política de controle social, porque é uma agenda global, eles querem manter durante 5 aninhos, mas eles reconhecem que esse tipo de política vai matar 150 mil. Porém, se são 675 mil que o estudo mostra que vão morrer, as pessoas que vão morrer, e só 150 mil vai ser por causa do semibloqueio, dá para vocês que são bons em matemática fazerem os cálculos. Ou seja, gente, mais de 500 mil pessoas vão morrer, ou quase 500 mil pessoas vão morrer, né, por causa de efeitos econômicos da recessão. Isso só na... E ele ainda continua que a economia pode não se recuperar até 2024. Lá, aqui a gente já sabe como estava a economia. Por isso que o Bolsonaro estava batendo em muitos economistas e tudo. Na reforma da Previdência, que cá entre nós eu acho que ainda não está, né? Como eu não sou economista, não vou me meter nisso, essa não é minha área, né? Quem entende bem dessa área, tem falado muito sobre isso, é a doutora Sandeline. Mas temos a reforma da Previdência, a reforma fiscal. A gente sabe que o país estava começando a se recuperar com a administração de Bolsonaro. E veio já esse projeto para destruir todo o trabalho que o presidente começou para tentar recuperar o nosso país, porque a ordem da esquerda sempre foi implementar o caos para retomar ou tomar o poder. Então, ele alerta que não vai, possivelmente lá, uma economia que é sólida, não vai se recuperar possivelmente até 2024, e por causa disso pode haver o resultado de centenas de milhares de mortos devido ao empobrecimento, à falta de assistência médica e o relaxamento das medidas de segurança nos próximos 5 anos. Então, entendam bem, gente, é claro que a gente sabe que no meio dessa bagunça aí, tem também o fato de Grã-Bretanha ter aceitado a agenda perversa comuno-islâmica, né, que a ONU estava gerenciando para encher a Grã-Bretanha e a Europa de imigrantes, mesmo sabendo que a maior parte da população não aceitava. Eu já fiz lives sobre isso, eu tenho links sobre isso, existem pesquisas que mostram a maioria da população na Europa entendia que a cultura islâmica é incompatível com os princípios da civilização ocidental. Então, muitos europeus acreditavam que os muçulmanos refugiados, né, quando a gente sabe que tinha muito imigrante econômico e jihadista no meio disso tudo, mas havia, inclusive, estudo mostrando que eles deveriam receber, aqueles que são necessitados, receber socorro nos seus países de origem, e que isso sairia mais barato, menos oneroso para a Europa do que bancar esse pessoal, esses milhões, em território europeu. Então, a maior parte dos europeus, segundo um estudo, preferia que os muçulmanos refugiados ou imigrantes econômicos, como vocês quiserem, né,
eles achavam que eles deveriam ser tratados, cuidados, amparados no seu país de origem, até porque a maioria que era realmente vulnerável, mulheres, idosos e crianças, não conseguia chegar ao continente europeu. A grande maioria era de homens saudáveis, preparados para uma nova conquista, né? Quem conhece um pouquinho de Égera sabe do que eu estou falando. Isso foi um projeto de poder elaborado pela ONU, elaborado junto com países islâmicos, comunistas. O que aconteceu? Isso empobreceu a Europa. É bom que, gente, a gente vê que a agenda ela se fecha. É uma agenda de destruição da nossa cultura e ela vai se fechando. E você vê hoje, Grã-Bretanha, como pode a Grã-Bretanha ficar numa miséria, podendo morrer quase 700 mil pessoas por causa de uma recessão econômica. Mas isso porque houve um empobrecimento, não somente lá, como na Itália. Na Itália tem gente. Então, houve um empobrecimento porque a Europa não estava preparada para receber imigrantes, quando muitos deles, não todos, é lógico, não tinham nem formação, preparo para a mão de obra especializada. Em vários países, essas pessoas ficaram a cargo, às expensas do estado de bem-estar europeu, e o contribuinte não aguentou isso. A gente está vendo agora com Itália, com Espanha, a situação que está lá, né? E essa pesquisa, ela veio depois de um outro estudo realizado por pesquisadores de outra universidade, o link vai estar aqui, vocês vão ver isso tudo, onde se constatou que as ordens de permanecer em casa e fechar todas as empresas, todas as empresas, no caso, não essenciais, tiveram pouco efeito no combate ao coronavírus na Europa. Percebendo, gente, como o que estão fazendo com o presidente aqui no Brasil é uma covardia. É uma covardia. Gente, é uma covardia. Vamos falar a realidade. E quem me conhece sabe que eu nunca fui bajuladora de político algum. Nunca fui. Em alguns momentos eu faço críticas respeitosas, porque eu votei no Bolsonaro, eu apoio o governo dele, eu não quero impeachment, eu não quero renúncia, eu não quero nada disso. Eu quero que ele tenha a oportunidade de trabalhar, porque ele, naquele momento, era a nossa melhor opção. Né? E nem penso numa hipótese de vir o traidor do Moro, porque é como eu vejo esse senhor, com todo respeito, né? Mas é um traidor. Se viesse ele, Bolsonaro, para a próxima eleição, tenha certeza que eu ia votar no Bolsonaro. E eu estou abrindo aqui porque é o que eu penso. Porque o Moro, a agenda dele é maligna, é fundamentada num golpe, numa tentativa de golpe, conspiração contra o poder constituído pelo povo. Ele não respeita a democracia e quer tomar o poder, está tentando tomar o poder através da manipulação que as instituições estão fazendo na mente de alguns brasileiros. É o que eu vejo. Quem não gostar, o só lamento, é a realidade. Então, eu tenho algumas críticas, sim, principalmente a alguns ministérios do Bolsonaro, alguns ministros, poucos por sinal, que são progressistas. É claro que tem ministro fazendo excelente trabalho, mas tem ministro que, pelo amor de Deus, eu já falei sobre isso, não vou repetir. Então, essa universidade mostrou que essas ordens para permanecer em casa, para fechar todas as empresas não essenciais, tiveram pouco efeito no combate ao coronavírus. Está aí, gente, é pesquisa. Então, quando o Bolsonaro pede para a indústria retomar, as pessoas voltarem a trabalhar, ele não está sendo genocida, porque tem cientista, tem pesquisador que está trazendo base em senso comum, como você, ignorante, que chama o presidente de genocida. Não é senso comum, é academia, é trabalho científico. Mas, continuando, a pesquisa acrescenta as alegações do Dr. John, do Instituto Karolinska, meu Deus, de Estocolmo, esses nomes maravilhosos, lá de Estocolmo, de que o total
o total de bloqueios é desnecessário porque o vírus não tem como ser paralisado. O vírus vai seguir o seu rumo, né? Como todos os vírus. Aliás, o doutor André mostra, através da gripe suína, que ela começou assim de uma forma muito pior, muito mais avassaladora que o atual vírus, né? Avassaladora porque ela começou, se eu não me engano, em 30%. Aí ele explica que se o coronavírus começasse em 30% e continuasse, ou qualquer vírus, o mundo inteiro ia se acabar, né? Ele explica isso de uma forma magistral. Como eu falei, sou ignorante, vai lá assistir o vídeo e você vai ver. E esse estudo mais recente, ele ocorre justamente no tempo em que o Boris Johnson já tomou a iniciativa de ajustar as regras de bloqueio aos alertas de que 100 mil britânicos podem morrer até o final do ano se ele errar. Então, tudo bem, gente. O Boris Johnson, Grã-Bretanha, tá? Não é qualquer país, não. Grã-Bretanha, decidiu afrouxar essas regras de isolamento que ele jamais teria tomado se não fosse por pressão, por lobby político globalista genocida, mas que ele precisava entrar na história, senão as mortes iam cair nas costas dele. Mas ele deixa claro que ele precisa fazer esse relaxamento desse isolamento tirano, genocida, pernóstico, porque se continuar isolamento, 100 pessoas vão morrer até o fim do ano num território rico. Então, eu queria que, através dessa live, você que está me assistindo, refletisse. É lógico que é doloroso a gente ver pessoas morrendo, mas a realidade é que, se o Brasil não funcionar no setor econômico, não foi à toa que o Bolsonaro levou aqueles empresários até o hipócrita do presidente do STF, e que o Barroso criticou, né? Barroso ficou indignado numa entrevista à Jovem Pan, desmereceu o nosso presidente, dizendo que ele usa de política e isso não vai convencer ninguém. Bom, se o presidente não consegue convencer, levando representantes do setor industrial, que engloba esse setor industrial 30 milhões de possíveis chefes de família. Eu creio que são chefes de família. Quem trabalha é para cuidar da sua família. Então, se 30 milhões de chefes de família que serão afetados caso haja uma perda de emprego, se isso não comove, não convence o STF tirano, que prefere seguir as desorientações da OMS, eu pergunto a você, o que vai convencer? O que vai convencer sou eu. Todos nós nas redes, fazendo campanha noite e dia, denunciando essa política genocida da OMS. Percebam, eu sei que não é só esse médico, esse doutor, PhD, lá da Noruega, esse português, né, doutor André, que está trazendo essa denúncia. Vários outros médicos, vários outros cientistas estão trazendo denúncias nas mesmas bases. Mas a imprensa não cita. A Fundação Oswaldo Cruz aqui, ela foi ideologizada, como muitas áreas de pesquisa acadêmica aqui, porque a esquerda aparelhou isso tudo. Então, nós precisamos usar nossa força como povo, nos levantar contra as medidas tiranas, as medidas despóticas do STF, apoio a governadores e municípios para nos destituir dos direitos mais elementares. É necessário que você se levante, use as suas redes, use o seu poder de convencimento junto aos seus políticos, exija dos seus parlamentares, porque, gente, entendam bem, eu quero terminar essa live pontuando que se na Grã-Bretanha quase 700 mil pessoas vão morrer naquela potência
que o próprio estudioso deixa claro que só não morreram muitas vidas, poderio econômico que dá para a saúde, mas isso vai ruir se não houver mudança agora, imediata, dessas medidas restritivas. Se isso acontece lá, imagina aqui num país onde já tinha mais de 13 milhões de desempregados. Vamos acordar. Eu fiquei desesperada, eu confesso a vocês, estou num outro momento, escrevendo livro, tendo que ler muito, mas essa notícia me impactou tanto que eu falei, não, vou parar e vamos fazer. Então, eu não vou dar continuidade aqui, mas quero pedir a você que, por favor, compartilhe essa live em grupos, no seu Facebook, nas suas redes. Eu vou também lançar lá no YouTube e vamos ser voz. O presidente Bolsonaro está fundamentado na ciência. E a única coisa que me causa um certo constrangimento é que eu, Déia Fernandes, não estou vendo, desde o Mandetta, né, eu não estou vendo um aparato científico que dê base ao que o presidente está falando. Vamos concluir aqui dizendo, na minha visão, o próprio doutor Taishi, né, o atual ministro da Saúde, não está agindo, na minha visão, como deveria agir. Ele precisava ser mais enfático e mostrar isso que eu acabei de divulgar para vocês. O ministro da Saúde tem que uma estratégia global de política genocida na área de saúde pública. Ele precisa abrir isso, ele precisa mostrar essas pesquisas que estão sendo feitas, ele precisa trazer esse alerta. Vai ser um momento complicado? Vai, mas ele precisa falar o que o nosso presidente, por N motivos, não tem condição de trazer. Porque o Bolsonaro está debaixo de pressão, estão tentando arrancar o homem do poder. Então, eu lamento porque não existir uma base de sustentação da fala do nosso presidente fundamentada em conhecimento no exterior desses estudos, dessa base científica que mostra que o isolamento, no fundo, como vem sendo implementado, é uma política genocida. Então, é aquela coisa, querido brasileiro, você está preocupado com os que estão morrendo aqui, mesmo sabendo que na Europa morre 3 vezes mais, quase, né? O número de mortos aí todos os anos por gripe. Se você quer continuar nisso, porque eu digo para você, gente, se tivesse cientista aqui, pesquisador de direita, olhando, sabe, os mapas, as estatísticas, mostrando o número de mortos por doenças respiratórias, né, gripe e outras mais, no passado, já daria para desconstruir essa tese leviana. Isso não é o presidente que tem que fazer. Quem tem que fazer são os seus assessores. Então, eu espero que o ministro da Saúde acorde e mostre a realidade. Faça como o Bolsonaro, dane-se a imprensa, porque ela sempre vai mentir. Fala a verdade, porque nós estamos, volto a repetir, nós estamos à beira de um precipício. Estamos à porta de uma recessão global, onde a própria OMS já tinha reconhecido que centenas de milhares, inclusive de crianças, poderiam morrer por causa dos efeitos econômicos em países empobrecidos. Desperta, querido, você que está assistindo, desperta, e vamos levar essa denúncia e vamos apoiar o presidente nessas medidas. Nem todas as condutas não, as formas do presidente expor as ideias dele, né? Algumas condutas também. É claro que nem tudo eu particularmente concordo. Tem alguns posicionamentos dele que eu fico, meu Deus, ele já sabe que a imprensa é um inferno em cima dele, o homem vai fazer isso, cutucar a onça com vara curta. Mas, independente das posturas, da fala, independente dele ser bronco, né, ser grosseiro e tudo mais, independente disso tudo, ele está no caminho certo, porque o Bolsonaro só está tentando nos livrar de uma recessão que pode matar mais do que com certeza, muito mais do que os quase 700 mil mortos que a Grã-Bretanha poderia vir a ter caso o Boris Johnson não tivesse a coragem de, a partir de agora, começar a mudar a história de isolamento. Então, gente, vou ficar por aqui. Você que apoia o meu trabalho da UNG da Voz dos Mártires e quiser
nos ajudar, né, em tempos de coronavírus, né, que a situação, né, imagina para mim, como para vocês também. Quem puder nos ajudar, eu tenho computador para pagar um monte de coisa e a grana ficou assim, né? E tudo pela ONG, não são minhas contas pessoais, já deixo bem claro, e eu preciso de você. Se você quiser apoiar a ONG, vou deixar o link da nossa conta bancária, bem, todos os dados, né? Somos pessoas jurídicas, tudo bonitinho. Aí, se você quiser apoiar, vai lá, faz a tua contribuição. Se não quiser, não tem problema nenhum. A gente continua aqui com vocês. E essa semana, com certeza, vai ter mais live sobre até de repente, algum assunto que eu já estou tratando aí nesse início de desenvolvimento do livro, ou de questões que são veiculadas pela mídia e eu considero muitíssimo relevantes para vocês que querem ficar antenados no que acontece no Brasil e no mundo. Então, gente, fico por aqui. Uma boa noite para vocês todos e até a nossa na sua página Ecoando a Voz dos Mártires ou no YouTube, no nosso canal, que eu peço a você que não se inscreveu, vai lá correndo, se inscreve, Ecoando a Voz dos Mártires, divulgue o nosso trabalho lá, nos ajuda dando visualização lá, para eu conseguir logo a monetização do nosso canal. Eu conto com vocês, tá? Um beijo grande e até a próxima.